Dentro da regra de prata, você tem que tomar cuidado com algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que elas ganham dinheiro dando conselhos. Por quê? Ele sempre volta na simetria. E você tem que ter a simetria de ser coerente no seu discurso. Sim. Né? E ele diz assim: evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. Isso é muito legal. Porque se eu vivo só dando conselho e eu não tenho nenhuma penalidade caso o meu conselho falhe, Uhum. eu não tenho risco nenhum. Então, para mim, tá fácil ficar ganhando dinheiro só dando conselho, se você não vive aquilo que você tá falando. E ele tem um exemplo do Talião, né? Tem a lei do Talião, mas parece que dentro dessas leis tinha uma que era: se você trabalha com engenharia civil, né? Na época não tinha engenharia civil. Você constrói uma casa, essa casa cai e mata as pessoas, você também terá que dar a sua vida. Ou seja, a pessoa que construísse uma casa ia ter todo o cuidado do mundo. Porque caso a casa caísse, literalmente, ela também seria penalizada por isso. E aí ele fala, isso é correto. Os nossos antepassados viviam corretamente quando eles ensinavam as pessoas de todo ato tem uma consequência. E ele até cita profissões que não permitem a gente nos permite ser assimétrico, que é o exemplo do médico. O médico, quando ele erra, as consequências são muito graves. Então ele tende a ser essa profissão tende a ser uma profissão mais simétrica, onde a pessoa tende a ser mais coerente. Porque ele fala assim, imagina um médico, porque isso acontece na vida real, mas olha como essa assimetria a gente não percebe. Imagina um médico onde o paciente ele tem colesterol alto. E aí o médico ele vai e injeta células cancerígenas que comprovadamente melhoram ou era colesterol, né? Uma célula cancerígena que melhora o colesterol. Porém, esse paciente morre de câncer. Só que ele vai colocar, quando ele for se apresentar no jornal, ele vai falar assim: entretanto, se vocês olharem o exame deste paciente, o colesterol dele estava intacto. Isso é a assimetria que a gente não percebe. Às vezes as pessoas fazem isso, ou países, aqui ele fala muito de político quando ele fala isso. Os políticos colocam a população no meio de uma guerra, mas eles falam, mas pelo menos o que eu falei que eu ia cumprir, eu cumpri. Tá na merda. Uhum. Mas o que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. E aí é muito fácil, porque você tá arriscando a pele dos outros e não a sua. E aí ele fala, imagina se um médico fizesse isso. Ah, a pessoa morreu, mas o colesterol dela tava assim, intacto.